Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de iniciação ao raciocínio lógico matemático. Neste vídeo falaremos sobre um tema muito importante, que são as verdades e mentiras. Então, sem mais delongas, vem comigo. Bom, pessoal, segundo Morgado, encontram-se questões em que são feitas afirmativas, algumas das quais verdadeiras e outras falsas. Essas questões são resolvidas analisando todas as possibilidades a respeito das quais afirmativas são verdadeiras e quais são falsas. Ou seja, pessoal, a gente busca, através de análise de cada problema, desenvolver um raciocínio lógico e chegar a uma conclusão coerente e verdadeira. É o que eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, como resolver um problema sobre verdades e mentiras. Então, vem comigo. Beleza, pessoal. Então, começaremos por um exemplo e vou mostrar para vocês, passo a passo, como resolver um problema desse modo. Um crime foi cometido por uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos. Então, são 5 suspeitos: André, Bernardo, Caio, Daniel e Edu. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles afirmou. Então, André disse: sou inocente, e assim sucessivamente. Questões como essa, leia o que está pedindo na questão. Observe que ele disse: sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu, ou seja, pessoal, tem apenas uma mentira, e todos os outros disseram a verdade. Pode-se concluir que o culpado é. Beleza, pessoal. Depois de ler a questão e ver quantas verdades e quantas mentiras tem nas afirmações, vamos para a resolução do problema. Observe que eu vou construir uma tabela para a gente organizar a nossa ideia. Então, vou escrever aqui André. Observe, pessoal, as questões sempre serão resolvidas desse modo, que é um processo muito tranquilo. André, Bernardo, vou resumir aqui os nomes, né, que em um concurso público você ganha tempo simplificando e construindo essa tabela mais rápido. Então, Caio, Daniel, escrevi aqui Dani, Edu, correto? E o chute, eu vou escrever aqui um chute. Bom, pessoal, essa questão é exatamente uma questão onde faremos algumas análises, correto? E eu coloquei aqui o chute porque a gente vai chutar um culpado, mas esse chute não é aleatório. Eu vou te mostrar um meio de você chutar, né, entre aspas, um culpado, mas esse chute ter uma lógica e a gente chegar o mais rápido possível ao resultado. Nessa tentativa que eu estou mostrando, que eu vou mostrar para vocês, em 2 tentativas, no máximo 2, você vai encontrar o culpado. Beleza? Então, observe aqui, pessoal. A primeira ideia, depois de construir a tabela, é ler as afirmações e encontrar a contradição. Ou seja, onde 2 falas, uma contradiz a outra. Não pode ser as 2 verdades ao mesmo tempo, nem 2 mentiras ao mesmo tempo, correto? Essa é a contradição. Observe que André diz que é inocente, Bernardo culpou Caio, Caio culpou Edu, Daniel disse que André disse a verdade e Edu disse que Bernardo mentiu. Agora observe aqui, pessoal. Olha aqui. O Edu está contradizendo o Bernardo. Por quê? Porque o Bernardo disse que é o Caio
e o Edu diz que o Bernardo mentiu. Ou seja, não é possível os dois serem verdadeiros ao mesmo tempo e nem falsos ao mesmo tempo. Então, esses dois têm uma contradição. A contradição está aqui. Olha que impressionante. Beleza? Bom, pessoal, após encontrar a contradição, eu sei que um é verdadeiro e o outro é falso, mentiu, correto? Então eu vou colocar aqui verdade e mentira, correto? Se não funcionar, eu vou voltar como mentira e verdade. Na segunda tentativa, no máximo, você vai encontrar a resposta. Agora, observe, após colocar verdade e mentira, vamos analisar quem eu vou chutar o culpado. Então, eu disse que Bernardo mentiu. Então, Bernardo disse que Caio é o culpado. Então, não é o Caio, que ele está culpando o Caio, mas é uma mentira. Então, eu não posso chutar o Caio, correto? Caso o contrário, quando eu colocar mentira e verdade, se aqui fosse uma verdade, eu considerasse como verdade, o meu chute seria no Caio. Beleza? Tranquilo? Então, Bernardo mentiu, então não é o Caio. Então, quem eu vou chutar? E eu vou, então, com isso, eu vou analisar o que a questão pede. A questão diz que tem uma mentira e todos os outros disseram a verdade. Então, se tem uma mentira, pessoal, observe que Caio está culpando Edu. Se eu não chutar o Caio, o Edu, que é o que o Caio está culpando, o Caio estaria dizendo uma mentira. E não pode ter duas mentiras, correto? Viu a jogada, pessoal? Olha que impressionante. Então, o meu chute não é aleatório. É um chute que tem uma lógica. Eu vou chutar Edu. Olha que impressionante. Chutando Edu, pessoal, eu vou montar então a minha tabela. André disse, sou inocente. Realmente é Edu, então André disse uma verdade. Bernardo, Caio é o culpado. Mentira, eu comecei com ele sendo uma mentira. Beleza. Edu é o culpado. Verdade, Edu é o culpado. Então isso também é uma verdade. Daniel, André disse a verdade. André disse a verdade? Disse. Então também é uma verdade. Edu, Bernardo mentiu. Outra verdade. Bernardo mentiu mesmo. Então, outra verdade. Logo, observe que, pela questão, eu tenho apenas uma mentira e todas as demais verdades. Então, o meu chute em Edu está correto. O culpado é o Edu. Olha que impressionante, pessoal. E observe que se não funcionasse, eu voltaria a colocar aqui, ó, mentira e verdade. E com isso, iria chutar no Caio, porque Bernardo disse uma verdade, correto? Se eu fizesse isso, eu chegaria numa contradição. Teria mais de uma mentira, correto? Então, não daria certo. Beleza, pessoal? Então, olha que jogada impressionante. É simplesmente encontrarmos a contradição e começarmos a análise. Beleza? Vamos para umas questões aqui propostas. Outra questão sobre verdades e mentiras. 4 amigos vão ao museu e um deles entra sem pagar. Um fiscal quer saber quem foi o penetra. Beleza. Então, tem 4 amigos. Vou escrevê-los aqui. Benjamin, Carlos, Mário e Pedro. Beleza, pessoal? Então, vou fechar, vou colocar aqui o meu chute. Excelente. E agora, vamos analisar, pessoal. Só um deles mentiu. Agora tem apenas uma mentira e todos os outros verdade. Correto? Então, uma mentira e tudo verdade. Quem não pagou a entrada? Então, vamos analisar. Eu não fui, diz Benjamin. Foi o Pedro, diz Carlos. Foi o Carlos, diz Mário. O Mário não tem razão, diz Pedro. Opa,
olha a contradição aqui, pessoal. O Mário culpa o Carlos e o Pedro diz que Mário está mentindo. Então, eu tenho uma contradição. Vocês podem, às vezes, estar indagando. Ô, Cleide, mas aqui também é uma contradição. Carlos diz Pedro e Mário diz Carlos. Mas, se for Benjamin, pode ser duas falsas. Mentira e mentira. Correto? Então, não é o contrário. A contradição que eu digo aqui, pessoal, é que um deve ser verdadeiro e o outro deve ser mentira. Beleza? Então, agora observe, pessoal. Vou novamente para a mesma ideia. Coloco mentira e coloco verdade. Se não funcionar, eu vou colocar verdade e no outro eu vou colocar mentira. Vou fazer a análise. Beleza? Então, vamos para cá. Então, mentira, verdade. Estou dizendo que Mário disse a verdade. Se Mário disse a verdade, quem que ele culpou? O Carlos. Então, meu chute vai ser no Carlos. Correto? Vou chutar o Carlos. Excelente. O chute não é aleatório, porque eu disse isso aqui como uma verdade, então vou chutar o Carlos para isso aqui ser realmente uma verdade. Então, vamos para a análise. Eu fui, diz Benjamin. Realmente foi Carlos. Benjamin disse uma verdade. Foi o Pedro, disse Carlos. Não, eu disse que foi o Carlos. Então, isso aqui também é uma mentira. Observe. O Carlos falou que foi o Pedro. Ele mentiu. Foi o Carlos, disse o Mário. Isso é uma verdade. Correto. O Mário não tem razão. Mentiu, porque o Mário disse uma verdade. Ele também mentiu. Agora, observe aqui, pessoal. Só um deles mentiu. Opa, teve duas mentiras. Logo, não pode ser o Carlos. A minha tentativa falhou. Beleza? Então, se falhou, eu vou voltar e colocar agora verdadeiro e mentira. Correto? Com isso, eu estou dizendo que Mário mentiu. E Mário disse, foi o Carlos. Mas eu não posso chutar o Carlos, porque isso aqui é uma mentira. Então, quem que eu vou chutar agora? Observe, pessoal. Se deve ter apenas uma mentira, então eu vou ter que culpar o Pedro. Porque se eu não chutar o Pedro, Carlos também vai estar mentindo. Então, meu chute agora, e que na segunda eu tenho certeza que não vai falhar, eu vou chutar o Pedro. E observe aqui agora, pessoal. Vamos para a análise. Eu fui, diz Benjamin. Foi o Pedro. Ele disse uma verdade. Foi o Pedro, diz Carlos. Realmente, outra verdade, foi o Pedro. Foi o Carlos, diz Mário. Opa, ele mentiu. O Mário não tem razão. Realmente, o Mário está mentindo. Outra verdade. Eu tenho uma mentira apenas e o restante verdade. Então, só um deles mentiu. Quem é o culpado? O Pedro. Olha que impressionante, pessoal. Você não vai errar mais questões como essa. Show demais, hein? Printa a tela, analisa direitinho. Vamos para a próxima. Excelente, pessoal. Temos aqui outra questão muito interessante. Ana, Beatriz, Célia e Dora apostaram uma corrida. Ana disse, Célia ganhou e Beatriz chegou em segundo. Beatriz chegou em segundo. Beatriz também fez afirmações. Célia também. Cada uma das meninas disse uma verdade e uma mentira. Qual a colocação de cada menino? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, Ana, Beatriz, as que disseram afirmações, e Célia, correto? E agora eu vou colocar aqui, ó, mentira, verdade, correto? Olha que impressionante. E agora, primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, correto? Vamos para a análise. Cada um diz uma mentira ou uma verdade.
Então, eu vou começar inicialmente, colocando aqui verdade e mentira, correto? Então, não preciso colocar aqui mentira e verdade. Não tem menor caso. Vou colocar aqui verdade, mentira. E vamos analisar. Se não funcionar, pessoal, eu vou voltar e vou colocar mentira e verdade. Simplesmente, a segunda vai funcionar. Então, vamos lá. Ana disse, Célia ganhou. Então, isso eu estou dizendo que é uma verdade. Então, Célia é a primeira, ganhou. Beatriz chegou no segundo. Isso é mentira, que ela disse uma verdade e uma mentira. Correto? Então, Beatriz não pode estar aqui. Beatriz está aqui ou aqui. Correto? Vamos para o segundo. Célia chegou em segundo. Ora, se eu estou considerando que Ana disse uma verdade e Célia ganhou, então Beatriz começou mentindo. Célia não chegou em segundo. Dora chegou em terceiro. Para funcionar, Beatriz, então, tem que dizer uma mentira e uma verdade. Então, aqui, agora é verdade. Dora chegou em terceiro, está aqui. Dora em terceiro. Com isso, posso apagar. Beatriz é a quarta. Dora foi a última. Outra mentira, que eu já considerei que Dora é a terceira, foi uma verdade. Ana chegou em segundo. Funciona? Funciona. Ana realmente foi a segunda. Eu tenho em cada uma das falas uma verdade e uma mentira. Essa é a provocação. Olha que impressionante. Show, pessoal? Célia, Ana, Dora e Beatriz. E se eu fizesse o contrário, Cleide? Será que daria certo? Não ia dar certo, pessoal. Vou testar aqui com vocês. Ó, se eu colocasse mentira e verdade. Vamos lá. Célia ganhou, isso é uma mentira, então a Célia não foi primeiro. Beatriz chegou em segundo, então vou colocar Beatriz em segundo. Foi uma verdade. Célia chegou em segundo, mas eu já estou considerando Beatriz, então ela mentiu aqui. Célia não foi em segundo. Dora em terceiro, isso é uma verdade. Correto? Deve ser uma verdade. Dora chegou à última, isso é uma mentira. Dora é a terceira. E Ana a segunda, mas quem é a segunda é Beatriz. Então, eu teria duas mentiras para a Célia, não iria funcionar. Correto? Então, a primeira tentativa. Tranquilo? Excelente, pessoal. Vamos para a próxima. Quando a mãe de Alisson, Bosco, Carlos e Daniel chegam em casa, verifica que seu vaso preferido havia sido quebrado. Interrogados pela mãe, eles fazem as seguintes declarações. Então, Alisson fez uma declaração, Bosco outra, Carlos e Daniel. Perfeito? Vou colocar aqui o meu chute. Olha que impressionante. Excelente. Vamos lá, pessoal. Sabendo que apenas um dos quatro disse a verdade, opa, agora tem apenas uma verdade. Só uma verdade. Quem quebrou o vaso? Então vamos lá, pessoal. Primeira ideia, encontrar a contradição. Observe. Bosco foi quem quebrou o vaso, disse Alisson. O Daniel foi o culpado, disse Bosco. Sou inocente, disse Carlos. Bosco está mentindo, diz Daniel. Opa, contradição. Bosco culpou Daniel e Daniel está dizendo que Bosco mentiu. Então, está aqui a contradição. Olha que impressionante. Contradição aqui, pessoal. Excelente. Então, eu vou colocar aqui verdade, mentira. Se não funcionar, eu vou voltar. Beleza. Se verdade e mentira, eu estou dizendo que Bosco mentiu. Então, Daniel não foi o culpado. Ele está mentindo. Quem eu vou chutar, pessoal? Observe. Só pode ter uma verdade. Correto? Uma verdade. Então, se eu chutar o Bosco, não será um chute lógico, porque se eu chutar o Bosco, Alisson também vai ser uma verdade. E deles ter apenas uma verdade. Olha, pessoal, então eu vou chutar o Carlos.
Porque o Carlos disse que ele é inocente. Se eu chutar o Carlos, isso aqui também vai ser falso. Então, o meu chute, que não é um chute aleatório, tem uma lógica, vou chutar o Carlos. Então, vamos para a análise. Bosco foi quem quebrou, disse Alice. Não, foi Carlos, mentiu. Daniel foi o culpado, não foi o Carlos, também mentiu. Sou inocente, disse Carlos. Mentira, Carlos é o culpado. O Bosco está mentindo, realmente o Bosco está mentindo, uma verdade. Logo, eu tenho uma verdade e 3 mentiras, apenas uma verdade. O meu chute está correto. Quem é o culpado? Carlos. Olha que impressionante. Excelente, pessoal. Vamos para o próximo. O Guinho, Zezinho e Luizinho, 3 irmãos gêmeos, estavam brincando na casa de seu tio, quando um deles quebrou o vaso de estimação. Quebrou seu vaso de estimação. Ao saber do ocorrido, o tio perguntou a cada um deles quem havia quebrado o vaso. Leia as respostas de cada um. Então, cada um fez uma afirmação. Sabendo que somente um dos 3 falou a verdade, conclui-se que o sobrinho que quebrou o vaso e o que disse a verdade são. Então, vem comigo, pessoal. Novamente, vou escrever aqui. Huguinho, Zezinho e Luizinho. Beleza? E agora, vou para o chute. Olha que impressionante. Excelente, pessoal. Agora vamos lá. Primeira etapa, olhar a contradição. Eu não quebrei o vaso, diz o Guinho. Foi o Luizinho quem quebrou o vaso. O Luizinho disse, Zezinho está mentindo. Opa! O Zezinho culpou o Luizinho e o Luizinho diz que o Zezinho está mentindo. Olha a contradição aqui, pessoal. Olha que impressionante. Correto? Agora vamos então para a análise. Se a contradição, vou colocar aqui verdade e mentira. Correto? Se eu estou dizendo verdade e mentira, então estou dizendo que Zezinho está mentindo, não foi o Luizinho. Correto? Somente um dos 3 disse a verdade, só tem uma verdade. Então, se isso aqui é mentira, não foi o Luizinho. Ora, eu tenho que culpar alguém. Agora observe. O Huguinho disse que não quebrou o vaso. Se eu não chutar o Huguinho, isso aqui seria uma verdade. Porém, tem apenas uma verdade. Então, o meu chute deve ser quem? O Huguinho. Então, se eu chutar o Huguinho, vamos para a análise. Eu não quebrei o vaso. Mentira. Que foi ele. Zezinho. O Luizinho, quem quebrou o vaso? Mentira. Foi o Huguinho. O Luizinho, Zezinho está mentindo. Realmente o Zezinho está mentindo. Eu tenho apenas uma verdade. Então, quem quebrou o vaso foi o Huguinho. Quem está mentindo? Ou melhor, e quem disse a verdade foi o Luizinho. Olha que impressionante. Portanto, a alternativa A. Tudo demais, pessoal. Excelente. Espero que tenha ajudado vocês e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!